Oi, oi, oi! Quarta-feira, dia de entrevistando com Kellen Cadorim e hoje eu recebo a Joyce para falar um pouco de autoestima, de beleza. Seja bem-vinda! Obrigada, boa tarde. Meu nome é Joyce Ávila, eu sou lash designer, extensionista de cílios e designer de sobrancelhas. E aí, me conta, tá certo que eu falei, né? Falar de autoestima, de beleza, porque envolve tudo isso, né, Joyce? Quando Exatamente. a gente vai fazer um alongamento, é tão bom, né? Olha só, eu Hum, tô sem cílios aqui, tava olhando pro teu aí, disse, ai, ai, ai. Me conta, como é que apareceu essa profissão na tua vida? Quanto tempo que tu faz? eu iniciei na área já vai fazer 4 anos, né, mas na área da estética eu trabalho desde sempre, porque Uau! todo mundo na minha família, na verdade, é da parte da beleza, né. Minha mãe é cabeleireira e ela tem salão próprio desde os meus 2 anos de idade. Então eu comecei como manicure e pedicure, na verdade, quando eu tinha 9 anos, e desde então, sempre na área da estética. E o que que te atraiu a fazer focar nisso, em ser lash Quando artist? eu comecei a ser lash, veio a ideia na cabeça quando o meu filho, ele era bem pequenininho, Tem assim. filho? Tenho um Olha, filho, tenho um ela filho, começou cedo, ela já tem filho, meu tenho um Deus, filho de 3 anos, o Miguel. que Então, legal. quando ele era muito pequeno, eu já fazia extensão em mim, eu era cliente. Aí é Isso é uma possível? É claro, eu era cliente, né, daí minha lash olhou pra mim e falou assim: "Ah, Joyce, você já trabalha na área da estética, né, por que que tu não começa na área de cílios?". Então fiz o meu primeiro curso, vai fazer 4 anos atrás e foi magnífico. Desde então eu me apaixonei, pra mim foi muito terapêutico, porque eu sou extremamente ansiosa, E aí, como é que tem e foi paciência tudo. pra fazer isso? Eu acho que, na verdade, pela profissão a gente ter mais delicadeza, a gente ser obrigada a ter mais paciência, a gente acaba se tornando aquilo ali terapêutico e tu acaba fazendo várias vezes no dia, até que se torna parte do DNA praticamente. Que bacana, né. Eu sempre digo, cada um tem a sua área, faz o que gosta, porque ganhar dinheiro a gente tem que ganhar, tem que trabalhar, mas Com fazer certeza. aquilo que a gente gosta é melhor ainda, né. E eu fico pensando, eu não saberia colocar isso. E aí também nessa parte de cílios, tem vários tamanhos, fios, conta um pouquinho pra gente como é que funciona. A área da extensão de cílios, tá o tempo todo modernizando, né. Há muitos anos atrás, quando iniciou a área, tinha praticamente 2 tipos de volume, o clássico fio a fio e o volume russo. Hoje em dia já existem diversas técnicas de extensões de cílios, né. Eu trabalho, por exemplo, com 13 formas de aplicações, assim, Quantas? 13. É bastante quantidade, cada olho com uma espessura certa, cada fio natural, suporta uma técnica, né, de acordo com aquilo que a cliente necessita, né. Então, hoje em dia não existe só um tipo de extensão de cílios, não existe só um tipo de cor, tem fios coloridos, tem fios castanhos para quem é loira, tem diversas, técnicas diferentes, fios, espessuras, tudo, E como sabe. é que faz para ficar sempre atualizada nas tendências, na modernidade? Porque há um tempo atrás, como disse, só tinha 2 tipos, hoje tem mais de 13 ou 13, enfim. Como é que Exato. funciona para acompanhar isso tudo? Na verdade, a gente precisa estar sempre se atualizando, principalmente nas redes sociais, né. Hoje em dia tem, muitas profissionais da área da estética, né, e como lash designer, inclusive, que elas fazem workshop até gratuitos, inclusive, pelas redes sociais, mas principal é estar sempre se modernizando, né. Participando de eventos que acontecem com diversas lashes do mundo inteiro, inclusive, né. Porque qualquer parte do mundo que a gente for, existe uma lash designer, é uma coisa que já chegou para ficar. E aí tem uma diferença entre ser, extensionista de cílios e lash designer? Ou é a mesma É a coisa? mesma coisa, é a mesma coisa, assim, a diferença é entre a mentoria, né, nós que somos mentoras, eu sou palestrante, Entendi. ministro, palestras, cursos, né, então, existe a diferença entre a profissional e a mais capacitada para poder ensinar sobre tudo aquilo que é envolvido, não é só a aplicação da técnica, né, também existe a estrutura ali de marketing, venda direto com o cliente, existe outros poréns, assim, além da aplicação, né.
E cada formato de rosto, existe um tipo de designer diferente, digamos assim? Exato. Ou é a cliente que fala, eu quero isso e tu vai... Ou precisa de... como que eu vou dizer? A profissional, ela pode opinar. Quem não colocou, assim... Principalmente quem não colocou, ai, Joyce, eu quero colocar esse tipo, será que fica legal? Tu vai indicar o melhor, porque existem isso, né? O formato do olho, o rosto. Tem? Exato. Daí a gente encaixa na parte, assim, de visagismo, né? Cada olho a gente adapta um visagismo certo, uma acoplagem correta para pessoa. Por exemplo, a gente tem algumas clientes que chegam, assim, com alguma... Como é que eu posso te dizer? Chega com algum defeito, assim, né? Da fisionomia. A gente Sim. gostaria de ajudar a cliente Porque a gente nisso. tem um lado diferente do outro, Exato, né? sempre. Sempre tem um lado que tem mais fio que o outro, sempre tem um lado que a acoplagem, que o crescimento é mais diferente, vai ser mais acelerado que o Olha outro. que eu nunca parei pra pensar Exato. nisso. Então, a gente adapta aquela aplicação com o mapping de acordo com o visagismo certo para cada cliente, entende? E a duração, em média, quanto que dura? Depois tem que fazer manutenção? Tem gente que acha que é colocar uma vez, depois não precisa mais. Conta um pouco isso. Então, quando você faz a aplicação, você começa a entender mais sobre o crescimento dos fios naturais. E a cada 21 dias a gente tem um ciclo de troca de fios, né? Um fio natural cai para um novo nascer. Isso é natural, é normal, é hormonal e acontece com todos. Só que, assim, nunca vai acontecer de todos trocarem ao mesmo tempo. Aham. Todos os dias, um cai para um novo nascer. Então, nessa questão de manutenção, hoje em dia, com a tecnologia dos materiais, a gente consegue fazer manutenções até 30 dias, assim, sabe? As minhas clientes retornam entre 25 a 30 dias para as manutenções, bem tranquilo. Mas também tem a questão depois do cuidado da cliente e tudo mais. Então, Tem que ter um cuidado diferente? com certeza. Não é uma questão de dificuldade do cuidado, é Sim. mais a adaptação para a tua rotina diária, assim, né? Higienização, coisas que a gente deveria fazer com cílios naturais que a gente não faz. E aí, quando vai botar a extensão, aí acaba se exigindo um pouquinho mais, né? Exato. E também para desmistificar, porque dizem, né? Daí tu me diz se é mito ou verdade, que quando coloca, acaba estragando o natural. Isso é verdade, isso é mentira. Falando desse ciclo aí, então... Existe algumas técnicas que não são apropriadas para o fio natural da cliente, que acaba, sim, dificultando ali a parte de crescimento natural e, consequentemente, o fio natural começa a crescer mais fino, muda a espessura do fio, né? Então, não vai ter a mesma saúde, né, dos fios do que antes da aplicação, mas isso depende muito da profissional, da acoplagem, da higienização, do cuidado, entendeu? Então, é que nem eu falei, cada pessoa tem uma espessura de fio natural que suporta uma técnica diferente. Não são, por exemplo, se eu pego uma cliente que tem um fio muito fino e eu vou botar um volume russo, que é por fens, muito exagerado, não vai suportar. E isso acontece que danifica os fios naturais, né? Tem que colocar com quem entende, né, Joyce? Exato. Aí a diferença... E ó, viu? Não é totalmente mentira e nem totalmente verdade. Exato. Existe tudo um estudo para isso, né? Exato. Joyce, a gente vai fazer uma breve pausa para tomar uma aguinha e a gente já volta, tá? Tá. Uma pausa para os nossos comerciais e aí, na sequência a gente continua esse bate-papo. Tire suas dúvidas sobre serviços de despachantes em Araranguá com a Despachante Placar. A satisfação do cliente em ter a documentação do seu veículo de forma segura, com colaboradores experientes para dar agilidade em serviços de licenciamento, emplacamento, transferência de propriedade, entre outros serviços. Despachante Placar, de segunda a sábado, em horário comercial. Você vai se sentir em casa.
casa. No Center Shopping é assim, um shopping moderno, completo e aconchegante, com crediário próprio, cinema 3D, praça de alimentação completa e mais de 70 lojas. Isso é Center Shopping Araranguá. Você vai se sentir em casa. E já de volta, então, para falar desse mundo, assim, que eu particularmente adoro e muitas mulheres também se identificam, né, Joyce? Exatamente. Joyce, como é que é fazer parte de levar a autoestima para a mulher? Porque quando eu já coloquei esse volume, essa extensão, e realmente facilita muito. O problema é que a gente tem que ficar botando direto, né? Não é problema, enfim, né? Mas é tão bom acordar e já tá assim. Exatamente. E como é que fica, assim, na relação, tipo, quem coloca uma primeira vez, a reação quando você olha no espelho? É extremamente gratificante pra gente que trabalha com isso e gosta disso, sabe? Porque realmente mexe na autoestima, né? Totalmente. Muitas vezes a gente pega uma pessoa que tá, muitas vezes, com uma doença psicológica, uma depressão, alguma coisa assim, e vai fazer isso para que literalmente ver se modifica, né, o lado dela, assim, pessoal. E já aconteceu muito de eu fazer as aplicações a primeira vez, assim, que a cliente, ela abriu os olhos e chorar de emoção, assim, de achar nem tão pode perfeito. chorar, né? Não pode, Não né? pode, a gente fica, né, com lenço ali, Mas mas é é inevitável, magnífico. né? É inevitável, porque é uma coisa que, querendo ou não, estimula demais no teu crescimento, assim, pessoal, como, né, autoestima. A pessoa gosta muito mais de si mesma e, consequentemente, dá muito mais valor para aquilo que ela, pelo trabalho dela, porque, querendo ou não, é um investimento que elas fazem que é um retorno muito maior psicológico para elas mesmas, entendeu? Então, normalmente, quando a cliente vem pela primeira vez fazer uma aplicação e ela gosta daquilo, o retorno se torna extremamente gratificante e ela nunca mais vive sem, sabe? Eu já vou aproveitar o gancho e vou te perguntar uma história nessa tua trajetória da área da beleza, sendo extensão de cílios, sendo de manicure, sendo design de sobrancelhas, uma história que te marcou, assim, já que a gente tá falando de autoestima, não precisa citar nome de ninguém, mas um caso, assim, que te emocionou, assim. O primeiro caso que me emocionou, que fez muito sentido pra mim, foi quando eu atendi uma senhora de 63 anos e ela nunca tinha feito extensão de cílios. Aí ela chegou no meu espaço, isso foi em Porto Alegre, meu primeiro estúdio que eu tive, né, em parceria com a minha mãe e tal. Ela chegou na minha maca, inclusive ela já faleceu, né? Ela disse pra mim, Joyce, eu nunca coloquei extensão de cílios, né? Eu gostaria pra ver se faz alguma diferença. E foi a parte que eu expliquei pra ela da questão do visagismo. Quando a pessoa tem a pele madura, né? Tem a pálpebra mais caída e tudo mais, elas ficam com a insegurança muito maior de que aquilo ali não é o suficiente pra elas, de que não é cabível, entendeu? Então, quando eu fiz a aplicação do volume brasileiro nela, lembro, já faz tempo, foi logo que eu comecei. Daí eu coloquei assim, e quando eu terminei o procedimento, ela olhou no espelho, ela disse, tu é uma fada madrinha, menina. Ela falou pra mim, eu nunca fui tão feliz assim. E aquilo ali, pra mim, foi o auge, né? Até enxergou de Ai, lágrima. foi Que o bacana, auge. né? A área da beleza tem dessas coisas, né? Ela tá bem emocionada. Ai, eu fico, né? Eu choro, eu sou bem chorona. E realmente, também a parte da pessoa mais de idade tem realmente esse preconceito de pensar que não Exato. pode, mas aí tem a técnica especial que vai Exato. valorizar, né? Exato. Quanto tempo de demora pra estar fazendo isso? Depende de cada caso, cada tipo de fio? Depende. Como a acoplagem é feita fio a fio, assim, né? Depende muito da Um por quantidade. um? Exato. Depende muito da quantidade de fios naturais que a cliente tem. Se ela tem mais fios, demora mais. Se ela tem fios, demora menos. Existe um tabu hoje em dia que tem muita gente que precisa fazer a aplicação em 1 hora e meia. Mas depende muito da profissional. Eu, por exemplo, demoro de 2 a 3 horas. Depende da quantidade de fios que a pessoa tem, sabe? Pra ter um preenchimento de 100% dos fios. Não sabia disso. Exatamente. Tem gente... É que tem muita profissional que aplica pelo menos em 2 camadas, porque os nossos cílios, ele é dividido em camadas, né? Então, acontece haver uma acoplagem de 80%, 70% dos fios, e daí, quando vai fazer a manutenção, acontece de ter que fazer com menos tempo, porque não foi acoplado 100% dos fios. Então, conforme vai passando os dias e o fio vai trocando, começa a aparecer aquelas falhas no meio, sabe? Que hoje em dia já é mais raro acontecer, mas eu lembro muito bem quando começou, né, que não tinha tantas profissionais boas, a gente via umas falhas bem assim, olha. Exato. Hoje em dia, graças a Deus, nós temos, eu tenho colegas, né,
que são extremamente responsáveis, que eu sou, assim, ó, extremamente fã delas, na verdade. E eu me inspiro muito, né, em algumas meninas, que eu até sigo elas. Mas, assim, hoje em dia ainda também tem muita profissional irresponsável, na verdade. Já aconteceu de chegar no meu estúdio, né, meninas para fazer remoção que foram feitas com outras profissionais, e a gente for fazer a remoção, tipo, a pálpebra infeccionada, né, daí prejudica a saúde ocular, na verdade. Isso tem que tomar muito cuidado, né? É até legal Extremamente. frisar nisso, porque a parte dos Extremamente. olhos, né? Então, assim, às vezes quer economizar, pagar um pouquinho exato. só mais barato, mas tem que Exato. ver como é que é a procedência do profissional, porque afinal de contas vai mexer no teu olho, né? Exatamente. Joyce, onde que tu atende hoje? Tem rede social? Deixa pra gente aqui pra seguir, conhecer teu trabalho. Sim, o meu estúdio fica localizado em Balneário Arroio do Silva, no centro, né? Rua Guanabara, número 153, sala 6. Na mesma rua da rodoviária ali. É bem fácil daí. Bem fácil, localização é extremamente fácil. Rede social tem teu telefone? Sim, meu Instagram é Joyce Ávila, Lash Designer. O meu WhatsApp é 489-8875-6541. Agendamentos pode ser direto comigo ou pelo Instagram também. A gente dá um retorno bem rápido. E qualquer um pode fazer esse procedimento ou tem uma avaliação? Como é que funciona? Tem que ter uma avaliação. Tem? Muitas pessoas, na verdade, não podem aplicar por conta da saúde ocular ou por teste dermatológico ali na questão de alergias, né? Quando a pessoa, por exemplo, tem algumas questões ali, catarata, né? Tem algumas... parte na saúde ocular, tem algumas limitações, não pode haver aplicação. Então, por isso que a gente tem que ter a ficha de anamnese na hora da aplicação, tudo tem que haver com segurança. Né? Olha, eu não sabia de tanta procedência assim, que bacana. Isso são profissionais e profissionais, né? Oi, Joyce, e afinal de contas, tu palestra por aí, ensina pessoas... Quem quiser fazer curso contigo também tem essa possibilidade de aprender? Com certeza. Inclusive, eu adoro ensinar. Tenho bastante paciência de explicar, como já é bem visível. E a agenda de cursos, inclusive, está aberta, né? A partir de agosto, ainda tem algumas vagas disponíveis. Esse final de mês aí eu já não tenho mais, né? Olha que bom! Graças a Deus. Então, em agosto, as meninas que gostariam de me contatar podem mandar mensagem. O meu curso, o diferencial dele é que ele não é só um dia, são 2 dias de curso, né? Primeiro dia de parte teórica, o segundo todinho de prática. Então, não existe uma aluna que saia do estúdio dizendo que não sabe fazer extensão de cílios, sabe? Isso aí já não tem como. Nosso tempo é curto, mas assim, falar de beleza é uma parte que eu gosto tanto. E aí, não menos importante, as sobrancelhas, né? Também faz parte do visagismo do rosto. Com certeza. Me conta um pouquinho a importância de fazer um designer de sobrancelha. Exato. O design de sobrancelha é extremamente importantíssimo para as pessoas, tanto o design feminino quanto masculino, que eu também trabalho com parte masculina. Fica a dica, É por conta, assim, de toda a definição de expressão facial, né? Quando você faz um design errado, a pessoa pode dar com expressão, assim, de um olhar mais triste, né? Quando você faz um design errado, pode dar a impressão de que a pessoa tem outras, defeitos, assim. Chama atenção para aquilo que não é, né? Exatamente. Não gostaria. E uma sobrancelha bem feita não tem como, né, não chamar atenção. Verdade. De fato, a pessoa não precisa nem estar com maquiagem. É verdade. De fato. E aí tem aquele equilíbrio também de um lado ser diferente do outro, então dá para exatamente. reparar Tudo. e também sempre procurar o profissional certo, né, Joyce? Exatamente. Joyce, muito obrigada por dividir um pouquinho da tua experiência, do teu conhecimento. Deixa o microfone aberto para te ficar à vontade aí. Muito obrigada pela oportunidade de estar participando hoje. Para nós foi muito importante. Eu digo nós porque é eu e a minha equipe de borboletinhas, que é as minhas clientes. Olha, e as minhas alunas, que eu adoro elas. E espero, né, poder ter uma oportunidade de vir mais vezes, assim que, né, precisarem de mim. As meninas que precisarem de contato, qualquer informação que eu possa ajudar, tanto as que não são lashes, como as que gostariam de mais informações, estou à disposição. E é isso. Que bacana. Além de fazer nas possíveis clientes, ainda ensina outras
a, de repente, realizar um sonho, quem está escutando, nos vendo aí, tem alguma dúvida, tem vontade de fazer, seguir esse mundo aí, né? Exatamente, Temos uma área que é ampla, Temos né? uma professora aqui. Thank you. Joyce, muito obrigada, tá? Muito obrigada. E a gente se despede de mais um bate-papo. Obrigada pelo seu carinho, sua audiência e até o próximo programa. Tchau, tchau.